Olá, sou o professor Mirtênio e nesta aula vamos aprender a usar a calculadora científica na estatística descritiva. Vamos aprender a fazer os cálculos usando a calculadora científica. Vamos aprender a utilizar a calculadora Casio FX 991ES Plus para resolver problemas de estatística descritiva. No quadro abaixo estão registradas as idades de 6 adolescentes que frequentam uma aula de natação. Vejam aqui os dados discretos de 6 elementos com idade de 13 a 17 anos. Abaixo temos o resumo estatístico, a média, desvio padrão e variância. E aqui ao lado nós teremos como introduzir esses dados na calculadora. Agora, com dados discretos, utilizando uma calculadora científica. Essa calculadora que eu vou apresentar, ela é muito semelhante à calculadora FX 991ES Plus, ou algo muito parecido com esta, similar a esta, vamos falar assim, né? Então, nós vamos limpar a memória, Shift, a tecla 9, que aqui está o Clear. Vamos limpar toda a memória, que eu não sei como ela se encontra, igual. E aí limpamos aqui o visor com AC. Vamos Shift, modo 6, duas casas. Agora vamos colocar no modo estatístico, modo 2, 1, que é da estatística. E aí eu tenho uma tabela para introduzir os dados. No caso aqui, 13 igual 14 igual, segundo dado, 15. O quarto dado também é 15, 16 é o quinto dado e 17 é o sexto elemento. Então agora nós temos os dados introduzidos na memória. Eu posso muito bem limpar o visor. E agora eu vou buscar a média. Shift 1, todos os dados aqui da estatística estão no 1, e vou digitar 5. Tem algumas calculadoras que a variável estará no 4. Então fiquem atentos a isso. Nesse caso é o 5. 5, e eu quero a média está no 2. 2 igual, média 15, 15 anos. Agora eu vou buscar o desvio padrão. Shift 1, 5 é a variável, e 4 é o desvio padrão amostral. O populacional é 3. Vamos digitar o 4. Igual 1,41 é o desvio padrão amostral. Se eu elevar esse valor ao quadrado, vou encontrar a resposta 2, que seria a variância amostral. Só para ter uma noção, o desvio padrão populacional, Shift 1, 5, desvio padrão populacional é 3. Igual 1,29, um pouquinho menor que o desvio padrão amostral. Acabamos então de ver exemplos usando a calculadora científica para dados discretos. Segundo exemplo, no quadro abaixo estão registradas as idades de 45 adolescentes que frequentam uma aula de natação. Então, esses dados estão agrupados em tabelas sem intervalo de classe. Abaixo nós temos o resumo estatístico, média, desvio padrão e variância. E aqui ao lado temos um resumo de como introduzir os dados na calculadora. Vamos ver agora um exemplo de dados agrupados em tabelas sem intervalo de classe, usando a calculadora científica. Então, primeiro vamos limpar a memória da calculadora. Shift 9, 1. 1 é só a memória estatística. 1 igual. E AC. Agora eu vou colocar com duas casas. Shift, Setup, 6 para fixar. E eu quero com duas casas, do 0 ao 9 eu vou colocar 2. Vamos buscar agora. Shift, Setup, setinha para baixo,
3, que é estatística, 1. Se eu colocar o número 1, eu trago as frequências. Se eu colocar o número 2, fica como os dados discretos. Nesse caso, é uma tabela e tem frequência, então vou colocar 1. Agora sim, eu vou no modo 2, estatística 1 para as variáveis, eu tenho a variável xi e as frequências. Então, vou introduzir primeiro essa coluna das variáveis, 15 igual, 16 igual, 17 igual, 18 igual e 19 igual. Agora eu vou para a tabela aqui das frequências, que na realidade é uma matriz, né? Vou digitar 4, 7, 22 e assim por diante. 4 igual, 7 igual, 22 igual, 9 igual e 3 igual. Introduzi agora toda essa tabela. Agora vou limpar o visor e vou buscar a média. Shift 1, 5 é a variável e eu quero a média, é o 2. 2, aqui o símbolo da média, igual 17 anos. Esta é a média. Vamos agora pegar o desvio padrão, posso limpar o visor. Shift 1, 5, o desvio padrão amostral é o 4 e igual, deu 1. Se eu elevar 1 ao quadrado, a variância vai ser 1. O desvio padrão é 1 e a variância também é 1. Só para ter uma noção, o desvio padrão populacional, Shift 1, 5, o desvio padrão populacional é o 3. Vamos digitar o 3, deu 0,99, muito próximo de 1. Terceiro exemplo. No quadro abaixo estão registradas as notas de matemática de 50 alunos de uma escola de ensino fundamental. Temos aqui uma tabela com dados agrupados com intervalo de classe, onde temos as frequências e os pontos médios. Mais abaixo apresento as respostas, o resumo estatístico da média, desvio padrão e variância. E aqui ao lado nós temos como digitar ou inserir os dados na memória da calculadora. Veremos agora um exemplo usando a calculadora científica, dados agrupados em tabelas com intervalo de classe. As notas dos alunos, né, que estava uma variação de 2 em 2, as frequências e os pontos médios. Então, nós vamos utilizar a calculadora primeiro, limpando a memória estatística. Shift 9, 1, é o setup para limpar a memória estatística, igual. Depois, vamos colocar com duas casas após a vírgula. Apertamos aqui o AC antes para limpar o visor. Shift setup 6, 2 é o número de casas que eu vou escolher. Depois a gente vai colocar uma tabela com médios e as frequências. De que forma? Shift setup, setinha para baixo, 3 e 1, que eu vou deixar as frequências ativadas. Agora, quando eu entrar com modo 2, que é de estatística, e 1 das variáveis, eu tenho as duas colunas do ponto médio e das frequências. Então, vou digitar 1, 3, 5, 7, 9, nessa ordem. 1 igual, 3 igual, 5 igual, 7 igual, 9 igual. Acabei de digitar, então, os pontos médios. Agora, eu vou introduzir as frequências. Então, vai ser 3, 7, 25, 10 e 5, da mesma ordem. 3 igual, 7 igual, 25 igual, 10 igual e 5 igual. Após isso, eu posso limpar o visor. E agora eu vou buscar média, desvio padrão e variância amostral. Então, vai ficar assim. A média, Shift 1, a média é o 2. 2, olha aqui o símbolo da média, igual, 5,28 é a média. Agora vou buscar o desvio padrão. Shift 1, 5, desvio padrão amostral é o 4.
4 igual 1,98 é o desvio padrão. Se eu elevar ao quadrado, eu vou achar a variância. Então, pressiono essa tecla, x ao quadrado, igual 3,92 é a variância amostral. Vamos só de curiosidade buscar o desvio padrão populacional. Shift 1, 5, desvio padrão populacional é o 3. 3 igual 1,96 é um pouquinho menor do que o desvio padrão amostral. Acabamos então de ver como calcular média, desvio padrão e variância amostral na calculadora científica dos dados agrupados em tabelas com intervalo de classe. Encerramos essa aula, na qual aprendemos a utilizar a calculadora científica para resolver problemas estatísticos. Até a próxima aula!